Eu sou Maurício Bussabi, essa é Eloedar. Tá ligado, senhor? Então, você pode botar o primeiro... Os dois trabalham em distribuição em empresas diferentes. E a ideia é mostrar um panorama grande e bastante amplo de como é que é a distribuição hoje. E eu vou fazer também um apanhado histórico de como é que a distribuição, como é que é o comércio de discos, a indústria fonográfica, o que restou dela, chegou aonde chegou, né? Tem toda uma parte aí histórica. Eu tenho avanço. Primeira coisa, eu trabalho na Trattori e eu vou colocar esse slide primeiro, porque a gente tem um blog que é atualizado cada 2, 3 dias, com um artigo sempre técnico, sempre voltado para o pessoal da música. Assim. Então, esse é um blog que tem sempre coisa interessante para falar. Por exemplo, esse é um artigo sobre como trabalhar com vinil. A gente, essa semana, falou sobre Spotify for Artists, que é um assunto interessante, como fazer para proteger teus direitos autorais. Sempre tem artigos interessantes assim, que vale a pena dar uma olhadinha. Eu, pessoalmente, a Elo vai fazer a apresentação, vai falar sobre ela depois, eu vou falar sobre mim um pouquinho. Eu, originalmente, venho da música, eu sou músico, tinha uma banda, o Bojo, que foi uma banda que lançou, a primeira banda brasileira a lançar um disco só na internet. Então, em 98, 99, a gente foi a primeira banda que masterizou o CD, olhou para o CD e falou, não vamos fazer o CD físico, vamos fazer uns MP3 e colocar para baixar no site. Isso faz já quase 20 anos, então, e a gente foi a primeira banda brasileira a fazer isso. Então, eu entendo bastante dessa parte, desde lá de trás, de falar, olha, o digital vai acontecer, é uma coisa real e tal. Produzi um monte de gente aí. A Estela Campos é uma grande amiga, produzi 2 discos dela. O Vado, produzi 3 discos dele. Um monte de gente aí. E, em 2002, eu tinha alguns discos na mão. O segundo disco da Estela, o terceiro disco do Bojo, o segundo disco do Vado. Eu tinha esses discos na mão e não sabia o que fazer com eles. Falei, olha, eu vou fabricar o disco e vou fazer o quê? Vamos ficar com um monte de disco em casa, não tem quem distribua. E aí resolvemos criar, eu e um outro amigo que era também da área de distribuição, resolvemos criar uma empresa para vender discos, que na época era disco físico, né? Não existia o que a gente chama de música digital, né? Era disco físico, em 2002 não tinha outra coisa. E fundamos a Trattori. A Trattori é uma empresa de distribuição, que só faz distribuição, não produz disco, não vende show, só faz distribuição. Faz 3 coisas, mais ou menos. Distribui pela ordem de faturamento hoje em dia. Distribuição digital, distribuição física e cada vez mais licenciamento e sincronização, que é um outro... Vou falar um pouquinho disso aí também. A gente não produz disco, mas a gente tem mais ou menos 2.000 contratos com artistas e selos, e 7.000 produtos mais ou menos. Hoje em dia tem uma tecnologia toda que a gente desenvolveu para cadastro online, para relatório online, para a gente não ter que ficar lidando diretamente e artesanalmente com cada um dos 7.000. Então as coisas mais gerais que resolve automaticamente, a gente deixa o sistema resolver. A gente é a única empresa brasileira que desenvolveu essa tecnologia e os contratos com as plataformas digitais. Então, a gente tem um contrato com o iTunes, a gente tem um contrato com a Deezer, a gente tem um contrato com o Spotify, entrega a música para eles, recebe o pagamento deles e repassa para os artistas. A gente também
continua tendo 30% do faturamento, 25% a 30% do faturamento vem ainda de disco físico. CD, vinil, cassete, pendrive, o que for de mídia física, ainda a gente tem bastante. A Elo vai falar muito sobre mídia física, então vocês vão perceber que na minha apresentação não tem nada sobre mídia física, porque eu vou deixar mais para a Elo, mas é muito importante para a gente ainda, é 1/3 do meu faturamento ainda. Tem um gráfico aqui no meio que eu vou falar bastante, mas a venda de disco físico, ela está estacionária, assim, ela caiu um pouco, caiu bastante, né? E ficou estacionária, ela está mais ou menos estacionada num patamar, assim, e tem 1000 razões para você ainda ter o disco físico, mas não é a maior parte do nosso faturamento mais. Acabaram meus cartões de visita. Então, esse é o meu e-mail, mauricio@trattori.com.br. Quem quiser tirar foto, anota. Se precisar falar comigo depois. Eu trouxe uns folhetinhos também aí, que tem os dados da Trattori, porque o cartão mesmo acabou ontem. Houve um processo de digitalização das coisas, né? De todas as coisas. Quer que volte o meu e-mail ou não? Não? Preciso? Quer que tá. Beleza? O mundo passou por um processo de digitalização parcial ou total, né? Então você tem música, filme, foto, TV, livros, revistas, jornais, classificados, tudo isso é informação, né? Se você parar para pensar, isso é mídia física, mas é informação, basicamente. Num livro, são palavras, né? TV são imagens e sons. Você, na verdade, tem todo um processo que a gente passou de digitalização das coisas, da distribuição, de virtualização das coisas. Algumas áreas passaram por isso primeiro. A gente até brinca que a música é o paciente zero do mundo digital, né? A música foi a primeira indústria a se digitalizar dessa forma violenta que aconteceu, né? O cinema ainda não está assim, a TV também não está tão digitalizada ainda, a gente tem Netflix e tal, mas ainda está passando por esse processo. A música já passou, já atravessou esse túnel, já saiu do outro lado, já se reinventou e já está estabilizada novamente. Nós temos uma nova indústria da música em 2018, que comparado com a indústria de 15 anos atrás, quando a Trattori foi fundada, ela é muito diferente. Eu até tenho um gráfico que compara um pouquinho como é que é o faturamento da Trattori dos dois jeitos, e vou chegar nele, mas é importante saber o seguinte: a gente não está vivendo mais a mesma indústria da música hoje do que vivia há 15 anos atrás. E dois, mais importante, a crise de transformação da indústria já acabou. Ela já passou. Nós já estamos vivendo um novo modelo, uma nova maneira de trabalhar a música que já é razoavelmente estável e voltou a crescer. Não é o mesmo caso dos classificados. Classificados a gente... eu coloquei primeiro ali, porque eu acho o exemplo mais violento da transformação digital. Eu não sei se o pessoal aqui tem idade para lembrar disso, mas antigamente a gente comprava carro, a gente pegava um jornal, em São Paulo era o segunda mão, não sei como é que chama aqui, o primeira mão, aí abria lá, via os classificados, ou então você comprava o Estadão em São Paulo, pegava ali, tinham vários cadernos de domingo de carros para comprar e vender, né? Então você abria aqueles cadernos todos, imóveis e carros, e tinha toda uma indústria de classificados, né? Essa indústria desapareceu. Ela não existe mais. Nos Estados Unidos era uma indústria de $1 bilhão, que virou fumaça. É uma indústria que não existe mais. A gente procura carro agora e procura coisa para comprar virtualmente, na internet, procura essas coisas, não existe mais um valor em
ter esse classificado impresso fisicamente. Inclusive é difícil de procurar, né? Era uma coisa complicada de você achar. E a internet fez isso ficar muito melhor, muito mais fácil. Não é o mesmo caso da música. A indústria da música não desapareceu, ela só se transformou e nem se transformou completamente. Você continua tendo uma boa parte do faturamento ainda da música física, né? do suporte físico. As fotos totalmente digitalizadas. Livro. Vai demorar para o livro ficar totalmente digital. Claro que a gente baixa em PDF, e especialmente de livro técnico ou de material de estudo, a gente baixa PDF, a gente lê os PDFs no computador, mas você lê um livro é uma experiência muito difícil, muito, muito diferente, o livro físico e um livro digital. Ainda é uma experiência muito diferente. A gente tem os Kindles aí, os aparelhos para ler livros, que ajudam bastante. Mas você ler livro no celular não é a mesma coisa de você ler um livro impresso. Você escutar a música num CD é a mesma coisa de você ouvir um arquivo digital. Sim. Os puristas vão dizer, não, mas espera aí, o streaming... Não, verdade, o streaming perde um pouquinho de qualidade. Mas, em essência, você ouvir a música no carro de um CD ou ouvir a música no carro de um streaming é essencialmente a mesma coisa. Então, por isso, esse é um dos motivos pelos quais a música se digitalizou tão rápido. Outro é que a largura da banda é confortável, né? A gente precisa de pouca banda para fazer streaming de música. Tem muita gente que já faz streaming no carro. Pega um celular, Bluetooth no aparelho, escolhe lá a playlist do que quer ouvir e vai tocando e vai fazendo isso aí no carro. Fazer isso com Netflix no celular, no carro, já é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que ter uma conexão muito boa. Então a gente chegou num momento na música onde a gente tem uma digitalização quase que total. A gravação hoje em dia, tudo bem, tem puristas que vão dizer que não, pô, estúdio com Tascam é muito mais legal, mas não. Todos os estúdios por aí trabalham com gravação digital, mixagem e masterização no computador. Tem engenheiro de masterização que vai falar, não, eu uso meus Pultec ali, é tudo analógico, tá bom. A distribuição, em boa parte, ela ficou digital também, e a comunicação também, né? A estratégia de comunicação ela é uma estratégia digital, mais do que nada hoje, né? Mas não foi sempre assim, né? Como é que era antigamente, em 1960? Essa é uma foto do Elvis gravando Hound Dog. Eu falei, mas é um microfone só. E, na verdade, tem um microfone escondido aqui em algum lugar. Ali, tem um segundo microfone ali. Mas tem um microfone principal. Você vê que está todo mundo virado em volta do microfone, né? Isso é que os caras chamavam de mixagem posicional. É um jeito simpático de dizer que tem só um microfone, quem é mais importante tem que ficar mais perto. Então está lá o Elvis, tem o pessoal em volta gravando um pouquinho mais longe, o baterista está bem longe, né? Ele está tocando, porque é o mais alto, então ele fica mais longe. Porque você não tinha, é uma gravação mono, você não tem uma mesa de mixagem, não existia isso, na verdade, na época, né? Você pegava o microfone, jogava tudo num cabo ali que ia para a técnica. E o que tinha na técnica? Não era uma fita gravando, já era o vinil. Era a master em vinil. Então funcionava assim, tinha duas luzes no estúdio. A primeira luz dizia que estava todo mundo pronto para gravar. Então a banda tinha que começar. Ah, não. A primeira luz dizia que estava todo mundo pronto para gravar. A segunda era para a banda começar. Por quê? Porque tinha um aparelho ali, que era uma vitrola, que estava com um disco virgem a 50 graus, que caía uma agulha em cima e começava a cortar aquilo ali na hora. Então, se a banda demorasse para entrar, ia ficar uma pausa ali naquele disco físico. Era assim que se fazia. Era 1, 2, 3, gravava, acabava, tinha um técnico ali de jaleco branco que tirava aquele negócio, olhava contra a luz, via se não tinha bolha, se não tinha nada,
ia para a fábrica fabricar isso aí. Esse era o processo inteiro de gravação na época. Tá? De certa forma, se você ouvir Hound Dog do Elvis Presley hoje, é difícil de acreditar que foi gravado desse jeito. Foi gravado completamente sem nenhuma possibilidade de acerto depois. Não dá nem para tirar o silêncio do começo da música. Mas todo mundo está querendo resolver essa questão, né? Como chegar do artista até o público? Você tem um artista, no caso Elvis Presley, que está tocando e tem que chegar no seu fã. Essa é uma questão do século XX. É uma questão que começou com o século XX, que é essa questão de como é que a gente faz para levar a música até o público. Antes do século XX, a gente não tinha essa questão. Para o cara ouvir a música do artista, ele tinha que ir onde o artista estava. O artista estava tocando lá, ele ia lá assistir. E a gente conseguiu, com uma tecnologia do começo do século XX, fazer um aparato para gravar essa música e levar lá. Todas as questões sobre distribuição, desde aquela época até agora, são como resolver essa imagem aqui. Como fazer para levar a música do artista até o público. A solução em 1960 era essa. Você tinha um monobloco no meio do caminho, que era a gravadora, que era a dona do estúdio de gravação, da mixagem, da masterização, da promoção, da distribuição. Era quem fazia, tinha a fábrica para fazer o disco, quem vendia, quem marcava show. Era todo mundo dentro desse monobloco aqui. Era um modelo simples, que para o artista era muito simples e muito confortável, porque o artista chegava e conversava com um cara só, que era o cara da gravadora. O cara da gravadora resolvia todos os problemas dele. Ele ficava em casa tocando, compondo, cantando, e chegava e gravava o disco quando tinha que gravar, tocava, fazia show, não sei o quê, e a gravadora resolvia tudo para ele. Tá? Isso é um modelo que não existe mais hoje dessa maneira. Ainda tem gente que ainda acha que vai um dia ser descoberto. Né? Ainda tem gente que secretamente nutre essa esperança de que um dia vai ser descoberto por uma grande gravadora e vai viver disso. Isso não vai acontecer, gente. Isso não existe mais. Até porque, quando uma grande gravadora vai atrás de um artista, ela vai atrás do artista que já se provou, através do seu trabalho pessoal, e vendeu um monte de discos e fez um monte de seguidores em Facebook, sozinho, sem a ajuda dela. A gravadora não precisa mais fazer o artista acontecer. Ela vai atrás do artista que já aconteceu sozinho. E são poucos. A gravadora tem espaço para assinar com poucos artistas. Né? Então, a maioria de vocês, a maioria dos 7 mil artistas da Trattori, são artistas que são artistas empreendedores, que resolvem os seus próprios problemas, que fazem as suas próprias estratégias, que implementam suas próprias táticas de como chegar no público, de como desenvolver o seu público, etc. Mas isso era verdade na década de 60, na década de 70, na década de 80, principalmente porque o custo de gravação, fabricação e distribuição era muito alto. Então não tinha como o artista sozinho resolver fazer isso. Era muito raro o artista independente. Chegou o CD, em 90. Esse é o Nirvana gravando no estúdio. Você vê que agora a tecnologia é um pouquinho diferente, tem um monte de microfone e tal. E um executivo da Sony, japonesa, quando escutou a proposta do CD pela primeira vez, falou: isso vai destruir as nossas carreiras. Porque digitalizar a música é transformar a música numa informação que, ao ser copiada, não tem mais perdas. Porque como é que era antes? Você tinha um disco de vinil, se eu queria passar para o meu amigo, eu copiava numa fita cassete. Essa cópia analógica, ela perde qualidade.
Aí esse meu amigo fazia uma cópia, a gente fazia isso mesmo. Esse meu amigo fazia uma cópia de cassete para cassete, perdeu a qualidade de novo. E aí, sucessivamente, depois da quarta cópia, já não dava para ouvir nada. No digital não é assim. E o executivo da Sony, quando apresentaram isso para ele, falou, isso vai acabar com o nosso negócio. Porque no momento que você faz uma cópia digital, você pode fazer infinitas vezes cópias dessa cópia digital e não vai perder qualidade. Isso também fez com que reduzisse o custo da gravação e o custo da fabricação. Então aí realmente permitiu a explosão do faça você mesmo, a explosão dos independentes, né? E aí veio o Napster, em 2000. O Napster foi o grande disruptor, mas era uma coisa meio que... O executivo da Sony, sem saber, tinha medo disso. Porque no momento que você digitaliza as coisas, você pode passar cópias para frente, sem perder qualidade. Isso vai acabar acontecendo. O Napster, para quem não sabe, foi, em 2000, a primeira plataforma de troca informal de arquivos. As pessoas, foi uma época... Eu, que tenho idade para viver isso, como consumidor, a gente sentava em 99, em 98, 99, a gente sentava e procurava, vamos ver se tem a banda tal. Tinha. Vamos ver uma banda mais obscura, a banda tal. Tinha todo o acervo da banda. Vamos ver os bootlegs do Zappa. Tinha tudo que você quisesse. Foi a primeira vez que a gente conseguia ter acesso a toda a música produzida no mundo de uma vez só. E era uma revelação, isso era uma emoção. Para quem viveu a vida toda correndo atrás de informação sobre banda, correndo atrás de informação do que tinha sido lançado, se tinha saído o disco, se não tinha saído o disco, isso era uma... Era o sonho que a gente sempre quis. Hoje a gente abre nossa plataforma de streaming e tem acesso a praticamente tudo que o ser humano já gravou e acha isso mais ou menos normal, mas não era assim. Essa história toda, quem tiver afim, tem esse livro, chama Como a Música Ficou Grátis, do Stephen Witt, que conta essa história do Napster, da pirataria dentro das fábricas, das gravadoras, da invenção do MP3, que o MP3 foi uma invenção tecnológica muito importante, porque conseguiu reduzir o tamanho do arquivo de 10 vezes. Né? Foram os alemães que inventaram isso, sem saber o que ia acontecer, sem imaginar que isso podia ser uma coisa que ia destruir a indústria da música. Eles criaram no Instituto Fraunhofer o padrão MP3, e tem tudo nesse livro aí. É muito interessante, é muito contado de uma maneira muito bacana. E aí chegamos à era que a gente está vivendo hoje, que é a era do streaming. Passado o choque inicial do Napster, passado o susto inicial das gravadoras, elas perceberam, a gente tem que fazer alguma coisa. Começaram a propor plataformas de venda de música. Mas eram imagina executivo de gravadora acostumado a vender CD, sentado numa mesa tentando desenhar como é que tem que ser uma plataforma de música. Todas as tentativas, sem exceção, até a chegada do iTunes em 2000 e pouco, todas elas, sem exceção, foram um fracasso. A Sony lançou uma, a Warner lançou uma, todas elas inventaram plataformas, mas eram plataformas que tinham proteção contra cópia, eram muito caras e eram fadadas ao fracasso mesmo. Precisou a Apple, que era uma empresa que veio não da área de música, com o olho no consumidor, pensar como é que a gente vai fazer para fazer a vida do consumidor mais fácil. Foi a primeira geração, e aí as plataformas de streaming apresentaram uma solução ainda mais interessante, que é uma solução que hoje... Esse aqui é o Spotify, é uma solução que hoje agrada a todo mundo. É um produto que serve para o consumidor, o consumidor acha um valor razoável, é barato, né, por mês.
O artista agora, finalmente, está ganhando um valor equivalente ao que ganhava com o download, equivalente quase ao que ganhava com CD, um pouquinho menos. As gravadoras estão ganhando, então está todo mundo confortável nesse momento. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, uma reclamação, me chutar? Fala. Acho que eu não vou falar disso. Não, acho que não tá no programa, mas posso falar, claro. Essa é uma questão muito complicada, que o próprio ECAD não concorda 100% com isso. A pergunta é se a arrecadação das plataformas passa pelo ECAD. Na verdade, se você olhar, quando você está no... Você tem dois tipos de arrecadação. Você tem o que chama de licenciamento, que é o CD. Tá? Quando você vai na loja, na passadisco aqui, compra um CD, o dinheiro desse CD não vai para o ECAD. Certo? Poderia ir. Certo? Mas não vai. Mas na música que está tocando na loja, essa vai. Qual é a diferença? A diferença é que uma é execução pública e a outra não é. Qual é a diferença? A diferença é a interatividade. Quando você compra um CD, está na tua casa, coloca um CD, dá um play naquela faixa, você escolheu tocar aquela música. Quando você liga uma estação de rádio e toca uma música na estação de rádio, não foi você que escolheu. Todo mundo que está ouvindo aquela música está ouvindo a mesma música sem ter tido a chance de optar. Tá? E aí é que entra o ECAD. No Spotify, quem escolheu a música foi você. Então, a gente considera análogo ao CD e não análogo ao rádio. Tá? Então, portanto, o Spotify e as outras streams não são considerados execução pública por enquanto. Tá? O ECAD está brigando muito para que seja, para que exista uma parcela de faturamento para o ECAD. Existe hoje uma parcela muito pequena, que é 3%. Tá? 3% é pago ao ECAD. Então, aqui, quem é de Abramos, UBC, Amar, etc., e é compositor, porque é a parcela de composição, tá? E é compositor, vai receber no relatório ali um valor muito pequeno de Spotify. Isso é relativo a 3% do que o Spotify arrecadou. Tá? O resto vai para quem colocou no Spotify, efetivamente. Gravadora, agregador, como a Trattori, distribuidora, etc. Beleza? Posso só falar uma coisinha disso? Só porque quando a gente distribui um disco, né, um CD, nós distribuidoras, dependendo do contrato com o produtor fonográfico, né, o dono, o artista, o intérprete, nós temos que pagar o direito autoral diretamente. Então, se você é um autor do disco dele e sou eu que distribuo o disco dele, você vai me cobrar o pagamento do seu direito autoral. No digital, não. No digital, são as plataformas as responsáveis por fazer esse repasse. E aí, eu acho assim que a gente está com um grande... Essa sua questão é muito importante, embora não seja... Né, ontem teve uma palestra de direito autoral, que infelizmente eu não vi, eu espero que vocês tenham visto, porque é um assunto muito importante e porque, hoje em dia, com o português muito claro, é uma putaria o que está acontecendo com o direito autoral no digital. Então, assim, que bom que você se questionou sobre isso e que a gente se questione muito sobre isso, porque direito autoral é patrimônio, é o teu carro, é a tua casa, é o teu café, é o teu leite. E é uma coisa que todo mundo tem que ir atrás disso, entendeu? E todo mundo tem que entender exatamente o que está acontecendo, primeiro, no físico, porque quantas gravadoras, distribuidoras e tudo mais não pagaram os direitos autorais, e ninguém nunca foi atrás por também não entender isso. E tem que agora entender o direito autoral no digital, que é um dos assuntos mais complexos que a gente tem no mercado da música hoje em dia. Uhum.
nos últimos tempos, a volta e a preferência dos artistas pela questão da produção em vinil, pela questão da capa, da qualidade, etc. E essa reportagem mostrava justamente que você hoje já tem um volume de vinil equiparado ao volume de MP3 comercializado. Isso se dá porque o MP3 está morrendo de ser comercializado, ou porque o vinil é representativo o que é vendido. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, assim, eu tenho alguns amigos do movimento Mangue que iniciaram a questão de vender na internet, sair das gravadoras e vender na internet. E eles se arrependem profundamente, porque, na realidade, o que eles veem, e isso é um fenômeno que acontece na internet em geral. A internet é muito boa, mas a gente vê os sites de viagem, a gente vê os sites de venda, classificados, etc., anunciando na TV. A TV ainda tem uma influência muito forte. E ali tem a questão da formação de opinião das grandes massas, e acaba repercutindo na venda de show, e volumes de venda, etc. Como você vê isso, essa questão, e essa questão do vinil? O vinil é representativo ou é porque o MP3 está morrendo? A Elo vai falar bastante sobre vinil, então eu não vou atropelar a fala dela, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, só adiantando, o vinil não está aí para substituir nada, ele é um volume pequeno, mesmo com essa quantidade grande que está sendo feita, ele não vai ser, não vai haver uma nova mídia física. Tá? A mídia física acabou, o CD foi a última, o CD ainda está vendendo, o vinil voltou também para aqueles fãs. Né? Então, a Elo vai falar bastante disso. Então, é uma mídia importante para o fã. E teve um renascimento muito forte. Mas eu vou deixar ela falar disso aí. Eu vou falar um pouquinho da outra questão. Pelo que eu entendi do que você está falando, você está dizendo o seguinte: continua a ser importante você ter uma máquina de promoção por trás. E a internet não resolve isso aí. Realmente, não resolve. Não é só porque você tem acesso à internet que, de repente, ficou fácil você promover a tua banda. Não ficou. Continua sendo... Se você olhar na campanha da Coca-Cola agora, que tem a cara das pessoas na latinha, são 9 artistas. 8, com exceção da Valesca, 8 são de grandes gravadoras. Os nomes que estão sendo criados, os nomes planetários, os nomes nacionais que estão sendo criados novos, na promoção da Coca-Cola, que é um bom exemplo, é um bom recorte de quem são os grandes vendedores, Pablo Vittar, Simone Simaria, os caras que são da Som Livre, Universal, Sony, Warner, etc. Tá? A máquina de promoção continua tão importante quanto antes. A máquina de promoção é movida a dinheiro. E a máquina de promoção movida a dinheiro ficou muito menor, mas as gravadoras ainda têm uma boa parcela disso aí. Né? Então, continua sendo importante isso aí. Um dos pontos que ele colocava, para não tomar mais tempo, era a questão de, primeiro, era a concorrência. Ele agora tinha uma concorrência universal. Por outro lado, essa concorrência, 80% ou 90% estava produzindo em casa, enquanto ele era uma banda, ele precisava de um estúdio e ia gastar uma boa quantia para poder fazer um disco decente, senão não teria disco. Esse era um ponto. Quando a gente vê a questão do streaming, aí a concorrência é muito maior, porque ela é interplanetária, ela é global, mas ela é atemporal. O streaming vem de volume, então ele pega tudo que é parecido de hoje para trás. Então, sua concorrência não é mais quem está fazendo música hoje parecida com a sua, e sim quem fez há muito tempo atrás, e quem inspirou quem fez. Então, a concorrência se torna muito maior. Mas eu não vejo isso como uma desvantagem. Eu entendo, eu não acho que reserva de mercado é uma boa. Eu acho que se você tem uma possibilidade de produzir em casa, distribuir de maneira que é mais ou menos o que você está dizendo, produzir em casa, distribuir e aumentar o volume de coisa sendo produzida, boa e ruim, que sempre tem isso, né? Eu não sei se eu posso considerar isso uma coisa negativa, de que tem tanta gente com coisa na rua.
ontem entrou no ar, na Trattori, uma faixa de um filho de um amigo meu, por acaso, curiosamente, eu não sabia, mas era filho de um amigo meu, ele mandou um WhatsApp para mim e falou, entrou uma faixa na Trattori essa noite. Ele tem 17 anos, é uma faixa de dance que ele colocou na Trattori e entrou no ar à meia-noite. Ele fez no quarto dele, colocou na Trattori e foi para o ar ontem. Quer dizer, na época do movimento Mangue, ou antes, na década de 70, era impossível você fazer isso. Isso é bom ou é ruim? Eu tendo a achar que é bom. Eu entendo que isso causa muito ruído no mercado. Mas a molecada acha bom. A gente mais velho, eu mais velho, a gente é difícil navegar nesse universo onde a gente não consegue mais ouvir tudo que foi produzido, né? No meu tempo, nos anos 80, eu tinha orgulho de escutar tudo que saía. Eu escutei tudo esse ano, todos os discos. Agora, não só isso é impossível, como já não é mais um objetivo. A molecada não está muito preocupada com isso. Mesmo os críticos de música, não sei o quê, não estão mais se importam tanto com isso. Mudou muito o jeito da gente lidar com esse oceano pacífico de música que está saindo, né? Não tem mais como acompanhar tudo mesmo. Eu realmente não sei como te responder isso, mas eu pessoalmente vejo como um positivo isso. Eu acho, para finalizar a questão do que você está colocando, do artista ser o promotor, ser o divulgador, encontrar esses canais, na realidade essa é talvez mais a chave do que a própria produção musical. Se você for um bom divulgador, conseguir via N canais aí se colocar visível, você vai fazer seu trabalho perdurar e ser reconhecido e vender, porque se for só na qualidade musical, é difícil. Só queria acrescentar que, assim, apesar da internet ter trazido a democratização da música, o que eu acho um fenômeno maravilhoso, e quando ela chegou, essa democratização pegou todo mundo de surpresa, e fenômenos que bombaram na internet foi uma coisa mais... a gente teve mais acesso, e ainda temos alguns casos, né? Temos o caso, por exemplo, do Criolo, que é um case único, é um cara que é independente, que teve uma ascensão num período de tempo muito pequeno, que é impressionante. Então, apesar desses casos únicos, hoje em dia, no Brasil, a música é consumida pela grande massa, muito pela rádio, e nós não podemos esquecer que a rádio é comandada pelo jabá, pago pelas gravadoras, né, o que é o grande câncer da música, e que as gravadoras já estão se adaptando, e hoje em dia existe o jabá digital, que continua guiando as pessoas por quais músicas elas devem ouvir. Então, não é à toa que são os nomes das grandes gravadoras que estão na lata da Coca. Existe muito dinheiro sendo investido nisso, e é por isso que, sim, existe... Um dia me perguntaram qual a diferença de o que você pode fazer na Pomelo que uma gravadora não pode. Eu falei, olha, absolutamente nada. Como assim? É um capital que eu nunca vou ter acesso e que eu nunca vou poder pensar como investir esse dinheiro, entendeu? Então, a gente tem que levar em conta que, hoje em dia, o que guia muito das decisões de qual música você vai ouvir é o dinheiro investido de uma forma que é o jabá completamente ilegal e corrupto. Tinha uma última pergunta aqui, e depois a gente avança, tá? Pode falar e eu repito. Alô? Eu trabalho hoje majoritariamente com artistas, por uma questão circunstancial, que trabalham com covers. E a gente tem alguns concorrentes aqui na cena local e tal, e eu sempre fui questionado sobre a questão de colocar discos que a gente tem promocional, para vender show mesmo, com muito cover, nas plataformas. E, na minha visão, sempre estava atrelado isso à autorização daquelas músicas que não são nossas. E me deparei sendo questionado sobre alguns outros artistas da nossa concorrência, vamos dizer assim, que tem lá discos no Spotify e tudo mais, com músicas covers, e que eu, conhecendo o pessoal, eu não acho que tem autorização no meio. Como é que funciona isso? Essa não é uma pergunta simples, tá? Pareceria simples. Como é que é no CD? Você tem que pedir autorização antes, e você tem que pegar a autorização, paga,
e aí você entrega para a fábrica as autorizações, aí você fabrica o CD, não tem maneira de contornar isso, se você vai mandar para uma fábrica. A fábrica, o jurídico da fábrica não vai deixar passar se você não entregar todas as autorizações. Como é que é no digital isso aí? A lei brasileira diz muito claramente que precisa da autorização, sim. Agora, as plataformas, no momento que me pagam Trattori, elas já retiram o valor do autoral para pagar diretamente para as editoras. Tá? Então, o que está em editora, a plataforma já pagou. O que é direto, a plataforma também já recolheu antes de me passar, entendeu? Então, vamos imaginar que você colocou uma música no Spotify, tá bom? Ou na Apple, etc. Não interessa. Quando eu te pago, pela Trattori, quando a Trattori te pagar, o valor relativo ao autoral já ficou retido lá atrás na plataforma. A plataforma tem acordos com a UBEM, a Associação de Editoras, para pagar as editoras. Então, a princípio, você não precisaria pedir nada. A princípio está tudo resolvido. Isso é mais verdade ainda no caso de coisa internacional. Porque fora do Brasil, em qualquer outro país do mundo, é assim, já está resolvido. Você tem aí um escritório central de arrecadação de direito autoral de compositor, que no Brasil não existe. Aí isso é pago, por exemplo, no Japão é pago para a JASRAC. Tem uma associação, o Spotify faz um checão por mês, de todo o direito autoral, entrega para a JASRAC, entrega a lista de tudo que foi tocado, a JASRAC que se vire para pagar esse povo. Tá? Eles estão acostumados a trabalhar dessa forma em qualquer país do mundo. No Brasil é muito diferente, a gente tem essa lei que exige. Mas as editoras internacionais não sabem disso, estão recebendo do Spotify, etc., do Brasil, diretamente, e estão contentes com isso. Então, o que eu te digo? Tem que usar um certo bom senso. Poucos casos de compositores brasileiros são contra esse uso. Se conta nos dedos. Tim Maia, tá? Os herdeiros do Tim Maia não permitem que se coloque a música. A Trattori recebeu notificação para tirar tudo que era do Tim Maia do digital. Alguns desses medalhões, como Caetano, não sei o quê, podem chiar, mas normalmente não chiam. Especificamente, a única experiência negativa que a gente teve até agora foi com Tim Maia. Mas eu te digo o seguinte, eticamente, moralmente, quando você recebe o valor relativo ao fonograma, o valor do autor já ficou lá atrás, preso na plataforma. Então, você já pagou. Tá? E, do ponto de vista jurídico, se você for olhar a letra da lei, você teria que pedir essa autorização. Mas a gente está recomendando que não precisa pedir. Que a maioria das editoras, até em conversas informais, fala para mim, não me pede autorização, não quero saber. Eu não vou dizer o nome da editora, mas tem editora grande, de major, que me falou isso. Falou, nem me pede autorização, pode usar direto que a gente está recebendo da plataforma. Mas eles não podem falar isso claramente, abertamente, porque a lei brasileira não diz isso, entendeu? Então, em resumo, é uma área muito cinza, mas a minha recomendação para você é, se não for Tim Maia, se não for Roberto Carlos, que pode... esqueci, Roberto Carlos é outro que derruba. Tim Maia, Roberto Carlos, Caetano, dá uma pensada, dá uma olhada no bom senso e tal. Tirando esses, qualquer outro, você pode colocar que eles vão receber. Tá. Aí a Elô falou um negócio importante, que tem um problema aí nessa história, que é o seguinte, o autor direto e o autor editado em editora pequena que não é associado ao bem, etc. Esses caras estão num limbo aí, que eles não estão recebendo das plataformas, mas as plataformas estão recolhendo, estão segurando esse dinheiro e não estão pagando, até que eles se resolvam como vão receber isso aí. Tá? Então isso é que a Elô estava falando, que ela acha uma putaria. E tem uma certa razão, porque eles não poderiam estar fazendo isso. Mas isso é uma outra história, uma outra conversa muito mais comprida até do que essa que eu já falei. Não, mas acho que já respondeu. Obrigado. Então, quem aqui ainda descobre música, usa música basicamente baixando MP3? Baixando MP3 de plataformas legais ou informais.
3 e tal. Quem aqui descobre música e escuta música no YouTube? E quem aqui majoritariamente escuta música e descobre música no streaming? Deezer, Spotify, etc. Então a gente ainda tem uma pequena vantagem para o YouTube. Tá? Isso, há 3 anos atrás, praticamente não se levantaria a mão nas plataformas de streaming. Todo mundo estaria ainda descobrindo música no YouTube. Está tendo uma passagem. Vocês percebem que eu não perguntei nem quem é que escuta música principalmente em vinil e CD, porque vai ser 2 ou 3 que vão levantar a mão. Mas vamos perguntar, né? Ah, tem muita gente, ó, bacana. Aí, beleza, ótimo. Fico feliz. São meus colegas aí. Na minha sala de jantar só tem vinil. Só tem um toca-disco de vinil. E vocês que escutam streaming, em plataformas de streaming, quem paga? Temos aí uns 15. Tá. Vocês acham bom, acham um bom valor pelos que vocês pagam? Os músicos, até há pouquíssimo tempo, estavam muito irritados com o que estavam recebendo do streaming. Principalmente porque tinha pouco assinante. Mas isso está mudando muito rápido. Tá? Conforme as plataformas vão avançando, inclusive no Brasil, se pensar na Suécia, 70% das pessoas paga streaming. Tá? No Brasil é uma fração ínfima que paga streaming. Mesmo assim, já dá para sentir no bolso. Muitos artistas estão recebendo bons valores mensais com isso aí. Para o selo está bom, para o artista está bom, para o consumidor está bom. Por isso que deu certo o streaming. Por isso que finalmente pegou um modelo de música. Vocês sabem como funciona a arrecadação do streaming? Vocês querem que eu entre nisso? Quer? Tá. É muito simples. Tem 2 modelos de streaming, na maioria deles, exceto Apple Music, que tem um só, é pago. A maioria das plataformas tem 2 modelos, o gratuito e o pago. O gratuito é pago com publicidade. Então tem propaganda lá, o sujeito paga mensalmente para a plataforma, a empresa paga mensalmente para a plataforma, e o modelo pago é o que vocês pagam uma assinatura lá. Nos 2 casos, as prestações de conta são separadas. Na Trattori, no relatório, vem ali bem claro o que vem de streaming pago, o que vem de streaming por assinatura gratuita. Tá? Gratuita, na verdade, é paga publicidade. Né? Mas a gente separa bem, porque os valores de publicidade, quando se recebe publicidade, são muito menores. O que acontece? Recebe dinheiro, a plataforma recebe dinheiro. Chega no final do mês, a plataforma olha, quantos plays teve, no geral, esse mês? 1 bilhão, bacana. Então, teve 1 bilhão de plays no geral. A banda... Quem tem banda aí? Como chama a tua banda? Como? Carol Ribeiro. A Carol Ribeiro teve, desse 1 bilhão, 5 mil foi da Carol Ribeiro. Aí faz 5 mil sobre 1 bilhão, vezes total recebido da plataforma. Só isso. Aí paga para você. Isso aí. É simples assim. Faz 2 vezes essa conta. Uma vez com o streaming gratuito e a verba de publicidade, e aí pega outra conta com as assinaturas e os plays que aconteceram dentro dos assinantes. Tá? Esse sempre vai ser maior o número de centavos por play. Tá? O valor é baixo? É baixo. É muito baixo? É muito baixo. Por que é tão baixo? Porque o cara está ouvindo uma vez. Né? Se ele ouvir de novo, ele vai pagar de novo. Se ele ouvir de novo, ele vai pagar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. É o número de vezes que a tua banda tocou, dividido pelo total de plays que teve de todas as músicas no país. No mês. É sempre mensal. De nada. Vezes o valor arrecadado. Né? Então, depende da plataforma. A que paga pior é o YouTube, mas de longe, que é mais ou menos $1 para cada 1.000 ou 2.000 views. Tá? É o pior. Você percebe que, como é um rateio, vai variar de mês para mês. Né? Nos streamings pagos, vai ser mais ou menos $1 para cada 200 plays, mais ou menos. Tá?
Então, se você tocar 200 vezes por dia, que não é muito, mas é uma banda média, tá? Uma banda independente média toca 200 vezes, 1000 vezes por dia. Vai dar alguns dólares por dia. Tá? Ainda tem banda que vem me perguntar, fala, não preciso fazer nada disso, eu tenho um MP3 no meu site. Não dá mais para fazer. Há 10 anos atrás dava. Você fala, não, eu tenho MP3 no meu site, o pessoal baixava, mandava com o pendrive, ia lá no carro, botava o pendrive no carro e escutava a banda. Hoje em dia, não adianta mais. Tá, você pode até fazer isso, claro, acho bacana, pode fazer. A minha banda faz. Mas não resolve, porque se eu estou fazendo uma playlist no Spotify, eu vou querer ouvir a tua música naquela playlist, naquela plataforma, ou na Deezer, ou no Apple Music, etc. Eu não vou querer... mas agora eu queria ouvir a tal banda. Pera um pouquinho, vou lá no meu computador, pego um pendrive, encho de MP3, vou lá no carro para ouvir MP3. Não, se eu estou com minha playlist de coisa, eu quero ter aquelas coisas naquela plataforma. Então, você tem que estar em todos os lugares. Se tem CD? Tem, bacana, ótimo. Tem MP3 no site? Ótimo. Está na plataforma tal? Ótimo. Tem que estar em todas. O usuário de streaming, ele é um usuário que descobre mais coisas. Tem pesquisas feitas sobre isso. É um cara que arrisca mais em gêneros, tá? Do que o cara que compra, o cara que baixa MP3. Ele fala, ouvi falar que tem uma banda country muito legal. Eu não gosto de country, mas diz que essa aí é bacana. Eu vou lá, o cara vai lá e escuta para ver se é legal. Esse negócio de escutar para ver se é legal acontece mais no streaming do que nas outras maneiras, né? Eu tenho um exercício, porque tem a história do recomendador, né? Todo mundo fala, você gosta de tal coisa, então você vai gostar de tal coisa. E existe uma briga entre filosofias de plataformas. O Pandora é de um jeito, a Deezer é desse jeito, que é recomendadores humanos. Eles têm pessoas, curadores, que recomendam coisas. Existe uma outra corrente que acha que os algoritmos são melhores para recomendar essas coisas. Como é que funciona esse algoritmo que recomenda as coisas? Basicamente, a principal maneira que ele funciona é ele olha o que as outras pessoas gostaram. Tá? Inclusive, eu tenho aqui uma brincadeira que eu até vou propor para vocês de fazer uma simulação disso aí. Eu tenho uma planilha aqui que simula o recomendador. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, quem que quer brincar? Você. Quem mais? Muita gente. Você. Tem 5, 6, 7, 8, 9, tá bom. Vocês, 9, vocês sabem quem vocês são, né? Beleza? Tá bom. E eu quero 2 voluntários para serem os recomendadores humanos. Vocês 2. Vocês 2. Tá. As tarefas são diferentes, tá? Tem uma lista de bandas velhas aqui, tirando o Radiohead. Beatles, Metallica, Chico Buarque, Radiohead, Marisa Monte e Led Zeppelin. Eu quero que os 9 que se voluntariaram primeiro façam o seguinte. Vocês escolham os 3 artistas dessa lista que vocês gostam mais. Só isso. Não pode mudar de ideia depois. Então, quem quiser, é melhor anotar. Não pode depois que começarem a falar os nomes, vou mudar de ideia. Não pode mudar de ideia. Tem que falar os 3 primeiros que gostar. Simplesmente, as 9 pessoas que são o algoritmo vão só fazer o seguinte. Quais 3 artistas aqui vocês gostam mais? Tá? E vocês duas, vão fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Vocês vão tentar prever qual vai ser o resultado. O que vocês vão prever? Quem gosta de Beatles, qual é o outro artista dessa lista que vai ser mais recomendado? Quem gosta de Metallica, qual vai ser o outro artista dessa lista que vai ser mais recomendado? Eu quero que vocês façam uma previsão de o que o cara que gosta de Beatles vai gostar mais
dentro dessa lista, tá? E quem gosta de Metallica, o que vai gostar mais dentro dessa lista? Chico Buarque, etc. Tá? E vocês outros, não. Vocês vão escolher só os 3 que vocês mais gostam. Beleza? Então vamos lá. Quando puder acabar, quando puder virar a página, vocês falam. Acabou? Quem não acabou? Os 9 algoritmos. Quem não acabou ainda? Todo mundo acabou? Beleza. Primeira pessoa, quem vai ser? Como se chama? Cris. Cris, quais são as 3... Fala de novo. Tá joia. Beatles, Chico e Marisa. Beatles, vou botar um aqui nos que você gostar mais, tá? Beatles, Chico e Marisa. Quem é o 2? Rodrigo, fala aí. Led Zeppelin, Chico e Beatles. Led Zeppelin, Chico e Beatles. Quem é o terceiro? Maria. Fala. Beatles, Chico, Led Zeppelin. Mais um. Diga. Beatles, Metallica e Chico. Mais um. Well. Metallica, Led Zeppelin e Beatles. Mais um. Como? Band. Assim? Assim? Tá. Mais um. Vai. Mais um. Hã? Elaine. Assim? Beatles, Metallica e LED. Tá. Só mais um. Ninguém mais? Tem importância, então. Tá? Basta já é suficiente. Então, como é que funciona isso? O sistema vai lá olhar. Vamos ver quem que gosta de Beatles. Quase que todo mundo, né? Aí, qual que é o outro que quem gosta de Beatles gosta mais? Parece, né? Mas essa planilha já está fazendo essa conta. Espera um pouquinho. Espera só um pouco. Como é que faz para baixar? Para diminuir a fonte aqui? Aqui. Beleza, já foi aqui. Vixe. Não sei se vai dar para ver. Dá? Então, na verdade, o que ele faz? Ele pegou ele pegou Beatles e olhou todo mundo que gosta de Beatles, o que gosta também. Aí dividiu, isso é importante, pelo total de pessoas que gostam de Beatles. Porque você tem que... Todo mundo gosta de Beatles. Certo? Então, a recomendação que vem do Beatles não é tão importante quanto outras. Por exemplo, Radiohead e Chico Buarque tem uma relação muito forte, porque pouca gente gosta do Radiohead e você tem essa população aí.
Então, como é que ficou no fim das contas? Você tem... Quem gosta de Beatles, o que gosta mais é Chico Buarque. Quem gosta de Metallica, o que gosta mais é Beatles. Quem gosta de Chico Buarque também é Beatles. Radiohead, Chico Buarque. Marisa Monte está dividido entre Chico e Beatles. E LED, Beatles. Tá? Então vamos escrever lá, e aí os recomendadores humanos vão dizer o que eles preveram. Previram, né? Vamos lá. Beatles foi Chico. Foi Chico. Está escuro aqui no meio das teclas. Beleza. Não, tá tudo. Obrigado. Melhor, né? Metallica, Beatles. Beleza. Chico Buarque, deixa eu ver aqui. Foi Beatles. Radiohead foi, se eu me lembro, vamos dizer Chico. Marisa Monte também, se me lembro. E LED Beatles. Beleza. Recomendadoras humanas, o que vocês previram? Mais. Tá. Ah, tá bom. Quais eram as tuas previsões? Quem que tem cara de Radiohead aí? Deixa eu ver como é que é a cara de Radiohead. Ah, muito bem. Tá. Tá bom. Eu fiz isso aí num seminário na semana retrasada. E deu uma correlação muito forte entre Chico e Led Zeppelin. E aqui quase que deu também. E é uma coisa que a gente não prevê, né? Mas então, vocês percebem que deu para entender como funciona, né? O algoritmo. Então, quando você vê no seu streaming que está te recomendando alguma coisa, foi assim que aconteceu. Tá? Foi essa a lógica. As outras pessoas... E é por isso também que quando a tua banda coloca um negócio no ar... Em primeiro lugar, não tem nada de recomendação. Porque, como não tem ninguém te ouvindo ainda, o sistema não tem como saber o que mais a pessoa gosta. Né? Isso é uma coisa. Segundo, não dá para a gente mexer. As plataformas não permitem que a gente faça essa correção. Ah, não, mas minha banda não é parecida com a outra banda tal. Desculpa, mas teus ouvintes estão ouvindo essa outra banda tal. Lamento, mas tem que falar para o pessoal parar de ouvir essa outra banda. Então... Oi, você pode voltar para a apresentação? Oi, vai lá. Então, alguém tem alguma questão, reclamação sobre isso? Que a gente recebe lá na Trator de vez em quando umas reclamações. Pô, minha banda não parece tal. Eu falei, mas... desculpa, mas é o que o algoritmo falou. Fala.
Você está falando dentro das plataformas de streaming? Como aumentar o número de audições? Essa questão... Essa questão é a mesma questão de sempre, né? Como fazer eu vender mais disco, como fazer mais pessoas irem no meu show, é a mesma coisa, na verdade. Uhum. Todas as ferramentas que você tiver para promover o teu artista são válidas. Todas as ideias que você tiver para promover são válidas, mas a primeira é a seguinte: foco no público. Foco no público. Saiu single novo, não deixa de mandar para todo mundo, marca a data, avisa todo mundo, faz contagem regressiva, faz live na hora, sabe? Aquelas coisas básicas. Você tem que promover, não tem diferença de promover um disco ou promover o show, é a mesma coisa. Uhum. Todas as ferramentas que você usava, você continua usando para promover o streaming, é o único jeito. Uhum. Mas existe alguma diferença, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha em mídias digitais, existe o reconhecimento do Google orgânico ou tem uma outra forma que agora esqueci o nomezinho técnico que utiliza? Você pode pagar AdWords, por exemplo. E aí, para esse reconhecimento também, existe essa diferença ou não? Você está perguntando se você pode pagar para... Porque existe o reconhecimento do Google, ele é orgânico ou patrocinado. Sim. Né? E existe uma diferença quando é orgânico e quando patrocinado também. Recentemente, as plataformas começaram recentemente a experimentar com a ideia de fazer patrocínio de disco. É muito novo. A Deezer anunciou isso, mas eu não sei de ninguém que está fazendo isso no Brasil. Não tem ainda uma interface tão simples quanto a do Google, que você contrata o negócio, paga no cartão de crédito, pega $20 e pronto. Mas eu acho que a tendência vai ser essa. Alguma hora, eu posso te explicar em detalhes como é que funciona a Deezer. Tá? Uhum. Não estão usando ainda no Brasil, mas funciona assim. No Deezer gratuito e só no Deezer gratuito, quando o sujeito escolhe para escutar a música de um determinado gênero, só se a tua música patrocinada cabe naquele gênero, ele pode colocar aquela música para tocar e vai anunciar ali que aquele é um play patrocinado. Tá? Ele vai escrever em cima, patrocinado. Tá? Uhum. Mas nunca vai colocar a tua música numa playlist de um gênero que não tem nada a ver. E você vai pagar uma grana mensal para isso aí, que não é muito grande, proporcional ao número de pessoas que você quer, o número de inserções que você quer fazer. Entendi. É próximo do jabá? Sim. Hã? Pois é, mas tem questões aí, a gente não viu... Tem questões. Eu não sei, na apresentação da Deezer, eu levantei a mão e falei isso aí, né? Falei, olha, mas não vai ter uma reação negativa do público por saber que é um negócio patrocinado? Eles falam, não sabemos ainda, a gente está experimentando para ver o que acontece. Então, pode ser que não dê certo essa experiência, porque a dupla sertaneja XYZ que vai ser patrocinada, no meio de um play de sertanejos, quando aparecer ali audição patrocinada, ou seja, jabá, capaz de algum consumidor falar, esses caras estão pagando jabá, não vou mais ouvir eles nunca mais. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não aconteça nada, pode ser que o público não reaja mal. Porque no a gente não sabe. No Instagram mesmo, muitas vezes você está rolando lá a página e aparece um post que é até bacana, que é patrocinado. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu tenho um certo receio, sabe? Eu faço, mas tá pagando, eu não vou... Não, tá bom, já tem tanta gente curtindo, né? É só um pouco diferente, porque não é chato, mas não é um problema você estar no Facebook e você entender que eles estão fazendo propaganda de um produto. Sim. A questão disso que eu falei, que não é ilegal, porque a rádio é ilegal porque é concessão pública, mas a internet, as plataformas não são, porque são espaços privados. Porém, eles fingirem que eles estão te recomendando uma música por conta do que você ouve, pelo teu gênero, porque o computador entendeu que essa é uma música certa para você, mas, na verdade, eles estarem te indicando uma música que eles estão te indicando porque ela foi paga, isso é um problema, porque eles estão enganando o consumidor deles. Sim. A partir do momento que tem patrocinado ali, isso muda um pouco, eles estão declarando, olha...
O problema grande nas rádios, além de ser essa questão da concessão pública, é que, teoricamente, as rádios deveriam ser lugares democráticos da música. Sim. E ninguém em nenhum momento a rádio está falando, olha, eu estou tocando essa música porque eu estou recebendo 20 mil reais por mês. Uhum. Entendeu? E eu estou deixando de tocar essas outras porque elas não são de gravadoras ou não estão pagando. Então tem uma diferença nisso. A gente da indústria sabe disso, né? Que toda música que toca na rádio praticamente está sendo paga, Sim. mas Muito bem paga. o consumidor em geral não sabe e quando a gente fala ele não acredita. Então tem essa questão de enganar. É porque, desculpa insistir, mas é porque quando você trabalha com parte de mídias digitais, o orgânico ele tendencia a ter mais valor, eu acredito, Sim, diante com certeza. do Google. Isso quer dizer, você ganha um espaço maior de visibilidade. Já o patrocinado você ganha, mas tem ainda o ranço, né? Assim, eu não tem sei uma se coisa pra tipo, música, de repente... Outro dia tinha um artista que eu amo que fez um lançamento, só que, acho que eles investiram muito dinheiro no link do lançamento. Então, por um mês, eu entrava no Facebook e aparecia aquela página. Depois de uma semana, eu falei, isso daqui tá chato, porra. Já entendi que tá lançando, não quero mais ver isso todo dia de manhã, entendeu? A outra coisa é, quando você tá fazendo show, chega no fim ali, você vê que a galera tá patrocinando, você fala, a venda não tá indo tão bem assim. Então, é uma coisa ali meio complicada, que tem que ter uma certa elegância, né, para lidar. Licença, Mas só, rapidamente, só para terminar, Tá. é um experimento ainda que elas estão fazendo. Eu acho interessante a gente ficar de olho nisso aí para ver. Só terminando, hoje você pode pagar um banner se quiser no Spotify. Custa 30 mil reais. Você não vai ter isso aí por. Não vai querer. Mas não vou estar querendo. Não estou encomendando. Mas o que eles estão tentando fazer é modelos de que você possa pagar um pouquinho menos ou muito menos e mais escaláveis, né? Que você possa pagar um pouquinho e tal. Então, mas vamos ver o que acontece. Só falando da perspectiva de um artista que tem o público bem localizado, eu acho que isso tornaria até um pouco mais democrático, porque se eu pudesse tocar 200 vezes para pessoas que não estão dentro do meu ciclo no meu estado e eu acabasse conseguindo conquistá-las no comecinho da música, eu acho que isso já seria bastante massa, né? Porque é um pouco complicado a gente ter braços para abraçar um campo maior. Eu acho que pode ser uma inversão do algoritmo, assim, porque se eu a real é que é a mesma história do biscoito, né, do Tostines. Você compra mais porque vende mais, ou porque vende mais você come mais, e assim o algoritmo ele coloca, né, a tendência final é que a gente vai ter 3 músicas que tocam sempre, sempre, sempre. Assim, se você for enlouquecer esse processo. Então, eu acho que o link patrocinado, se ele está escrito lá, né, que a música é patrocinada, a hora que ele entra para eu ouvir, eu posso simplesmente falar, eu não quero ouvir nada patrocinado. Plá! Eu pulo aquela música para a próxima. Mas ele pode ser uma maneira de ser mesmo apresentado coisas que aquele público pode ter uma relação direta, né? Eu, como consumidor, eu não necessariamente vejo isso com maus olhos, porque pode aparecer uma coisa patrocinada que eu goste. Se ficar claro... A outra coisa, que é quando... Tem uma coisa assim... Quem é do mercado é diferente de quem é público. Então, assim, todo mundo sabe que paga jabá na rádio, todo mundo do mercado da música, não é nem do mercado da cultura. Então, assim, para o público... Não, e é assim, em casa é muito louco isso, tem uma dissonância cognitiva ali que toca a música no rádio, fala, então, você está pagando. Está pagando? Está pagando. Está pagando? Está pagando. Passa um mês, está tocando a música. Então, você está pagando? Está pagando. Mas falei para você, mês passado estava pagando. Mas continua pagando. As pessoas esquecem. É uma coisa difícil de acreditar que existe, que tem rádios que não fazem outra coisa, não são todas, mas tem rádio que não toca outra coisa que não seja jabá. Mas o nosso coraçãozinho não esquece, né, Maurício? O nosso aqui, não. Não, o pessoal daqui, todo mundo aqui sabe disso, né? Você escuta uma rádio, tem uma rádio que toca um monte de vezes a mesma coisa, 40 sessões diárias da mesma música, você sabe que a gente sabe que está pagando. Nossas famílias não podem não saber, mas a gente sabe.